E já estamos de volta para a terceira parte do Bem-vindos. Vamos terminar o programa com um momento de poesia com a Alice Neto de Sousa. Alice, bem-vinda. Olá. Boa tarde. Estás Obrigada. bem? Estou bem, estou bem. Estamos aqui a terminar o julho em grande. É pena. Mas depois volta, bem-vindo. Mas Depois gostas volta. do mês? O julho. Gosto dos ciclos, gosto desta coisa de se encerrar algo e começar algo diferente. E pensando neste ciclo, e porque estávamos a falar na última emissão que eu cá vim também, sobre a paisagem e os seus infinitos, com Mia Couto, hoje trago-vos aqui uma dupla, que é a Ana Mafalda Leite e a Irondina Joshua. A Ana Mafalda Leite de Portugal e a Irondina Joshua de Moçambique. Moçambique, sim. E, no fundo, aquilo que vamos falar de uma forma breve é um pouco sobre a ideia do processo criativo, que também está muito espelhada neste livro, A Estranheza Fora da Página. Eu acabei por adaptar um bocado o título, né, da emissão, que é O Ângulo Cego da Página, muito mais pelo lado da Irondina Joshua, que também trago o Córtex, que é um dos primeiros livros que li, da Irondina. E ela tem outro livro que é Os Ângulos da Casa, e tem um prefácio até do Mia Couto. E depois tem este que é A Estranheza Fora da Caixa, feita em dupla, a 4 mãos, com a Ana Mafalda Leite. E acho que, já que vamos para um momento de pausa, também começarmos aqui a fazer um pensamento sobre o que é isto do processo criativo, o que é que implica, quais é que são os desafios que o próprio escritor, o poeta, sente durante esse processo. E A Estranheza Fora da Página dá-nos um bocado deste uma visãozinha, não é? Coloca-nos neste momento que eles também atravessam, que são os desafios, Exatamente. que muitos deles não gostam de falar, porque eu acho que verbalizar depois acaba por ser mais desafiante ainda do que o próprio desafio que tiveram no processo criativo. A maior parte das pessoas que eu pergunto sobre o processo criativo, se foi desafiante ou não, Alice, elas ficam assim... É um processo, não é? Há sempre este... Espera aí, deixa-me viajar no tempo. É um processo. E que muitas das vezes foi tão intenso que deixou de existir, quase que o apagaram, não é? Porque custou mesmo ou porque impactou, não é? Sim. E não querem falar mais sobre isso. Exato. Eu tenho vários processos. Eu também não revelo tudo. Eu acho que isso também é parte da ideia criativa, até porque cada pessoa depois tem e não quer de repente criar fórmulas. Não existem fórmulas para escrever poesia. Mas vai todo mundo dar, Alice levou agora, 2 se a Alice meses, faz não assim, foi? vou fazer assim. Então quando é que é naquela hora da noite, quando o pássaro não sei o quê aparece? É ali que eu tenho que escrever. Então, aí também... Mas há vários processos criativos e eu acho que a beleza também disso, e porque eu agora estou num processo criativo e tenho-me confrontado muito com esta ideia... Aí estás? Estou. Mas estamos sempre, viver é um processo criativo. Mas tenho-me confrontado muito com esta ideia da folha em branco, de olhar para algo e, bom, então daqui vai sair um poema, como é que se sai, como é que se passa este momento em que tens a vontade de escrever e vais começar a escrever. Eu acho que é um bocado sobre isto que estes poemas também falam e como eu também estou a viver um bocado isso, também achei por bem partilhar um pouco deste processo de escrita. Então vamos passar para a primeira proposta de hoje. Uma palavra que nos sopre no coração. Acorde o dom. Recitação. Um pequeno refúgio. Uma verdade impura que nos consagre qualquer coisa. Não é voz nem silêncio. Tatuagem em braille. Começo de uma vidência. Precisamos de poemas, de cinemas de vontades contra a surdez voragem do mundo. Ser um poema que ainda não sabe, um cordão de escrita que apeteça e responda, um abajur que acenda fogo lento, uma paisagem crescendo fora do corpo, onde todos se juntam para não falar, uma fábula intensa, quietamente silenciosa. Dizes-me, ensino o difícil caminho das mães. Invoco a palavra elementar. Deito-me sobre o útero. Instigo o sangue para que se torne terrestre. A sílaba encarnada na garganta. A dor em metamorfose. Não sabemos quem é. Isto estava a enredar um bocadinho. Que é? Então... A gente sai da paisagem e vai para o outro e vai para o... E vai para estas... Eu estava a pensar, e só fazendo uma outra ponte para além daquilo que significa este processo criativo, que um dos aspectos que eu também achei interessante deste poema, e dos outros poemas também, é de que nós não percebemos muito bem quanto do poema tem da Ana Mafalda Leite e quanto poema é que tem da Irondina Joshua. Exatamente, a Ana Mafalda Leite.
E quanto é que tem também da Irondina Joshua? Porque está escrita a 4 mãos, não é? Sim. Esta ideia. E eu acho que este WoW ainda tem mais intensidade nisso. Como é que elas também conseguiram? Nós não estamos nesse processo, esse é o processo que está oculto para nós, mas como é que elas conseguiram criar este poema? E sendo que cada uma tem o seu processo, não é? Exatamente. E cada uma tem... Exatamente. Como é que se juntam 2 processos dentro de um processo para se criar um poema que tem sentido e que faz sentido? Essa parte não posso responder, terão que mandar para Teria que ser elas próprias, não é? Sim, mas isto, voltando então para a ideia do processo criativo e da paisagem, nós estávamos com aquela dificuldade de como é que nós conseguimos pegar naquilo que estamos a ver e transformar em palavras. E isso é muito difícil. Eu às vezes fico a pensar no processo de escrita e até tenho aqui uma frase, um verso, que diz que é como se fosse o começo de uma vidência. Nós não sabemos o que é que vai sair daquilo que queremos escrever. E um dos meus versos preferidos deste poema, escrito pela Ana Mafalda Leite ou Irondina Joshua, ou por ambas, ou por uma fusão de ambas, e aquilo que elas dizem é que ser um poema que ainda não sabe, nem o poema sequer sabe ainda que vai ser um poema, e nós estamos a criar algo que ainda não existe. O que faz-me pensar, e nós já tivemos na mesma emissão a falar sobre isso, sobre esta ideia de onde é que nascem os poemas, e de repente nós temos que criar um poema. Por isso eu acho interessante quando se vai a esta parte da maternidade, desta associação em criar algo, porque acaba por ser um parto também, de certa maneira, de algo que sai de nós. É um poema que criamos. Nascer, não é? Mas que vive aquele processo todo. Sim. É? Desde o embrião, Mas antes disso, o que é que nós precisamos? E até não quero entrar em biologia, até porque já foi muito tempo. Mas precisamos que exista uma fecundação. E esta fecundação quase criativa, precisamos de um gatilho, o tal abajur, um rastilho para que possamos seguir, para depois, a partir daí, começamos a tatear e perceber, não, já sei onde é que o poema me está a levar, já sei onde é que eu quero ir, já estou pronta para começar estas contrações e dizer, não, agora já posso pegar no papel, ou no computador, ou no telemóvel e começar a pensar em escrever o poema. Então, eu acho que durante os vários poemas do livro, fala-se muito sobre esta estranheza de encontrar uma página em branco e pensar, e agora? A partir daqui, como é que eu escrevo poesia? Como é que eu parto e transformo, que parto até nos 2 sentidos, não é? Como é que eu parto no sentido de partir e como é que eu faço este parto de começar a nascer o poema para a página, que depois vai ser lido ou dito. Ou dito. Mas tem todo este percurso. Tu falas, deixas-me sempre num estado de reflexão também e depois não consigo sair dali. Elas fizeram-me refletir muito, na verdade. Não é? Sim. Porque isto, às vezes os poemas também têm esta questão de precisamos mais tempo, não é? Eu digo os poemas uma vez só, mas muitos poemas até precisam de repetições, de ouvirmos de novo. Várias vezes. Ler de novo, ler em diferentes alturas da nossa vida e até em diferentes ângulos da nossa vida, porque isso também nos vai fazer encontrar diferentes aspectos dentro do poema. Mas isto pode ser um tema para outra altura. Já é um poema. Já é um poema. Vamos então passar para o próximo. As 3 propostas hoje são da Ana Mafalda Leite e Irondina Joshua. Exatamente. Okay. Nesta voz que o procura. Não, isto já estou eu a dizer o poema. Ainda me ocorre pensar na glória de uma caixa inteira cheia de sons, na flauta de uma música interminável onde se esconde o poema, a voz indecifrável. Será que se eu procurar bem nos cantos da casa a encontro, estará pousada em cima da minha secretária ou dentro da minha boca, procurando as sílabas exatas? Sei que ando devorando sons sem sentido, pastilhas de neon que se acendem quando penso em falar uma frase ou um verso indemonstrável. Mas acho que já não acredito no amor. Talvez fazendo equações no quadro, luzes e materiais no espírito, fogos sobrepostos, me assaltando a voz em línguas múltiplas, ou quem sabe, deve haver certamente um portal para entrar no poema, nesta voz que o procura, entre realidades paralelas. E estamos na nossa realidade paralela a tentar invocar e trazer o poema. Eu há algum tempo, porque eu agora queria dar algumas sugestões práticas, que isso é algo que às vezes me pedem, eu às vezes faço também um registro mais fechado,
Mas queria deixar também aqui algumas sugestões específicas, porque estamos a falar de processo de escrita. Sim, sim. E acho que muitas pessoas também podem beneficiar desse entendimento também e de outros entendimentos. E eu há pouco tempo estava a ouvir o podcast da Luísa Sobral, que era O Avesso da Canção. E pensando neste poema, que também faz um paralelismo para a música, um dos convidados da Luísa Sobral às tantas dizia que escrever uma canção, ou o processo de escrever uma canção, era quase... Não sei o nome de convidado, mas veja, isto é quase... Eu faço também estes gatilhos. Já sabemos que é o podcast da Luísa. Da Luísa Sobral, O Avesso da Canção. E, no fundo, o que ele explicava é que o processo de escrita de uma canção era quase como se estivesse a fazer uma raspadinha. E depois começava-se a raspar e depois a canção parece que aparecia. E eu sinto um bocado isso também, pensando na poesia. Não sei se tiveste, mas eu na altura tive uma daquelas caixas de música que depois sai uma boneca. Eu vi na televisão. Nós lá em África, isso era só coisa de... Não, mas também não, a minha caixa, a boneca estava... Eu não tive, mas a minha filha teve uma. Estava okay. comprou-se. E a boneca depois cai. Isso é só uma imagem. Aquilo durou pouco também. Mas era partilhada, era minha, era da minha irmã. Sim, sim. Mas aquilo era assim, era muito interessante, só para perceberem a ideia. Era assim uma caixa. Então nós tínhamos que dar a manivela. Exatamente. Dávamos a manivela e depois quando dávamos, dava assim uma música. Não vou cantar aquilo assim. Eu acho que nós conhecemos todos a música. Depois aquilo é assim meio hipnotizante. Bom, mas depois aparece de repente uma boneca e depois começa a fazer Agora assim... Agora tem a Regi a cantar. Estão a cantar? Mas é giro. Mas, no fundo, a parte interessante disso é que, para mim, a ideia de um poema é como se eu tivesse ali imenso tempo. Sim. E às vezes são dias, meses, em que estás ali a dar a manivela e de repente, está aqui. E isso, quando eu estava a dizer que ia dar exemplos concretos de livros, e começo já por um deles, que é do Stephen King, que fala sobre escrever, eu acho que às vezes as pessoas pensam que... E também existe esse lado. Mas a ideia de escrever não é só sempre por geração espontânea e de repente há aqui um poema. É preciso que exista muita consistência também. E tem a ver com a parte de nós pensarmos, refletirmos, contemplarmos. Mas aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que também a escrita precisa, para esta manivela acontecer, precisamos de tempo e de consistência. De sentar e realmente pensar em escrever, mesmo que dali não surja nada, está ali um gatilho, já tens o rastilho, para não começar sempre pela página em branco. Porque isso não existe. Nós temos este receio, agora que não sei o que é que escrever. Agora tenho que escrever, não é? Uma vez, por acaso, conheci uma pessoa que dizia que, então, como é que fazia? Para não enfrentar a página em branco, começava sempre textos de páginas anteriores que já estavam escritas, que é para não ter... Isto é como quando vamos fazer a prova, não é? O bloqueio criativo é real e temos que enfrentá-lo. Mas eu acho interessante esta ideia da caixa de música também, um bocado a semelhança da tal raspadinha que vamos tirando aquilo que queremos escrever. E outra recomendação que tenho é um livro que é o Writing Down the Bones, que é da... que tinha aqui posto, que é para não me esquecer, da Natalie Goldberg. E no fundo, eu queria falar em inglês, mas só sei o título em inglês, Writing Down the Bones. Acho que traduzindo talvez seja algo como escrever os ossos até algo por aí. Down, tipo, caírem. Assim mesmo, escrever aquilo que nos vai dentro do osso, se calhar. Sim. Isto é a minha tradução poética. Mas isto para dizer que nesse livro ela também fala até da importância de escolher a forma como nós vamos escrever. Vai ser em papel? Qual é a caneta que vais usar? Uau. Mas porque tudo isso tem uma grande influência. E partilhando um bocado daquilo que também é o meu processo de escrita, ou o que é que... Eu acho que existe uma diferença. Eu, se for escrever prosa, e aí é para o Stephen King, no tal livro Escrever, em que eu penso, é possível escrever a sangue frio prosa? Para mim, consigo sentar e estar ali 1 hora a escrever textos. E a poesia, para mim, requer um bocado mais de reflexão. Então eu penso, provavelmente, se estivesse a escrever prosa, utilizaria o computador, mas poesia eu acho que quer acompanhar o ritmo do meu coração. Manual, sim. E gosto de escrever à mão. Então ainda não terminei o Writing Down the Bones, mas só este início já faz pensar que dentro do processo criativo tudo isso importa. E eu às vezes pergunto às pessoas que gostam de escrever, qual é que é a hora que vocês mais gostam de escrever? O que é que vos interessa escrever? O que é que vos fervilha por dentro, que vos sai natural escrever? Depois começa-se por aí, depois os desafios
vão surgindo. Acho que assim, em termos de sugestões, e eu sei que às vezes é difícil nós enfrentarmos esta ideia da folha em branco e estarmos a pensar, mas onde é que está o poema? Está dentro de mim, está na minha boca? Aquela pressão, agora estou aqui, qual é a primeira palavra que me vai surgir? Sim, é isso, como é que eu começo? Eu sei que quero falar sobre isso, mas como é que eu começo? Como é que eu começo? Sim. A ideia é começar. E isso é um dos aspectos muito importantes, sem pensar muito. Se é para escrever, senta-se ali, e isso também é outra parte, que é o tirar um pouco aquele romantismo. Podemos manter assim algum romance com a poesia, mas temos que sentar e escrever. Isso é outro aspecto que também cada vez mais tenho vindo a compreender, que é, nós durante o dia temos vários estímulos, sim, se algum deles chamar a atenção, escreve logo. Não vais para casa a pensar que vais chegar em casa e não vais lembrar. É como os músicos, coitados, às 4 da manhã estão a sonhar com aquela música e têm que se levantar. E escrever, ou cantá-la, ou gravar, verdade, que isso também... Cada um tem o seu processo. Ou gravar, pega no telemóvel, se não te apetece levantar, diz lá, ali meio a dormir, diz. E depois, porquê? Porque isso vai ser importante para dar o tal rastilho, sim, para surgir o poema e começar... Pois é, quando a cabeça está descansada, ela própria começa a produzir, não é? A fazer, sim. Pois. Porque também, isso é um dos aspectos também do processo criativo, só para terminar, porque também não sou professora, não é? Eu falo do meu ponto de vista como poeta. Olha que és. Tenho, quem sabe, do seu universo proporcionar, mas também é esse ponto de vista um bocado diferente, que é, nós podemos começar a escrever o poema antes de começar a escrevê-lo, mas ele precisa estar escrito. Pode estar na nossa cabeça, mas se estiver na nossa cabeça está só na nossa. Então acho que vamos pouco a pouco começando a perceber o que é que funciona também para nós, mas eu diria que não precisamos também ficar presos a um processo de escrita, mas fazer esta reflexão, quase meio consciente e inconsciente, irmos pensando o que é que pode ser mais fácil para nós. É no telemóvel que vais escrever? Sim. É no computador? Vais escrever à mão? A que horas do dia que tens mais inspiração? O que é que te inspira? Juntar tudo isso... Ambiente também, o próprio ambiente também. Sim, o sítio é muito importante. Eu tenho histórias engraçadíssimas. Eu já escrevi poemas um pouco por todo o lado. Acho que isso é um pouco a ideia também que te dá algum romantismo à poesia, porque para mim a poesia não acaba por entrar dentro de um ofício, mas é uma necessidade. Uhum. Eu escrevo poesia. Houve uma vez que eu estava chateadíssima e ia a subir as escadas para casa e durante aquele tempo no telemóvel, porque eu precisava, não era... tenho que um trabalho para entregar. Não, era porque eu precisava e os poemas, saiu-me ali um poema que até hoje eu olho e disse, uau, é giro. Era um desabafo? Era também, os poemas também são conversas que eu tenho comigo, sim, mesma. Mas isso para dizer que esse é um lado também da escrita, mas quer dizer, se estiveres sempre à espera da iluminação... Ela não vem, não é? Porque ela sabe que estás à espera dela, então ela não vem. Ou então ela faz isso e... Estás a ver aí o candeeiro, como disseste há bocado, o abajur. E estar à espera... Ele começa a acender e depois, opa, espera aí, que afinal não é agora. Não era... E por isso é que eu acredito muito também em recolher palavras, eu guardo muitas palavras, mas também guardo muitas imagens. E estas imagens depois levam-me à poesia. E o Rainer Maria Rilke, nas Cartas a um Jovem Poeta, que também é um livro importantíssimo para quem gosta de poesia, eu emocionei-me logo nas primeiras páginas, ele fala sobre isso, que nós às vezes pensamos, não vai sair nada porque não está a acontecer nada. Não, está sempre a acontecer algo, nem que seja tu estás parado num sítio e tu próprio levares-te para uma memória. Só isso já te dá ferramentas para escrever de uma forma genuína aquilo que tu estás a sentir, mesmo que não esteja precisamente a acontecer naquele momento. Então a ideia de uma certa... Não um rigor excessivo, mas a ideia de disciplina, de escrever, de sentar e escrever, eu acho que é uma das principais partes que eu tenho aprendido um pouco a poesia. Não esperar que todos os poemas me saiam, embora alguns continuem a acontecer, mas que seja genuíno, nem que seja neste impacto de... Eu posso estar aqui e dizer que a partir das 7 às 9 vou escrever, mas tudo o que eu escrever, pelo menos nos primeiros 10 minutos, é natural. Também é orgânico. Custa é ultrapassar aquelas primeiras... Exatamente. E nós também somos muito, e penso um pouco também na arte, nós também somos às vezes muito rigorosos. Tem que ser espontâneo. Pode não fazer sentido na hora, não tem importância, porque depois aquilo bem pensado há de chegar a algum lado para vir o poema. Não é bem uma carpintaria, que eu depois também já falei sobre isso. Isto é carpintaria ou é poesia? É poesia se vier de ti. Mas também tem que haver aqui um trabalho... quase como se fosse um ofício, mesmo que gostemos muito, que nos inspira, mas que vamos pensando como é que podemos trabalhar esta inspiração também. Agora falei mesmo. Senti que entrei aqui
Não, vamos entrar para o próximo. Sei que tens mais uma opção para nós. Exatamente. Aqui vamos de férias aqui, bem mimados pela Alice, não é? E para aqui pelas escritoras. Sim, a Ana Mafalda e a Irondina. Deponho então o que resta do poema na página, que fica colocada no centro da escrivaninha. Escrevo como quem solta uma asa, um elfo, na brancura da página. Agarro a raiz da sombra que faz esse ser de presença e coloco a maiúscula deitada na palma da mão. Fecho-a devagar e devagar a abro. Apenas a música dos sons se solta e sintoniza a estranheza fora da página. Para trancar e entrar aqui no porquê também desta escolha. E eu sei que estamos a falar aqui um pouco da estranheza fora da página e eu estava a pensar num dos versos que gostei muito e deixei aqui para dizer agora no fim, que era um pouco o que eu estava a pensar no ângulo cego da página, no sentido do ângulo cego que nós nem sabemos, que o poema nem chega a saber que vai ser poema, nem nós sabemos o que é que vai sair, mas também temos este outro lado de que há muito que está escondido dentro do poema. Há muitos pedaços, por isso é que eu dizia que às vezes temos que voltar para um poema, para uma altura diferente da nossa vida, porque vamos ver ângulos diferentes. E estava a pensar aqui num dos versos, que era das duas, que seria: sabes e sabes que a luz apagada é a mais acesa na pálpebra. E eu às vezes penso que, às vezes, aquilo que muitas vezes me dá também um sentido de quero escrever sobre isso, é algo que normalmente está apagado e de repente acende. E diz, é isso, é aquela ideia da iluminação. Tive uma ideia. Vou buscar alguma coisa. Luz, o que é que eu vim buscar? Não, vou voltar ao ponto de partida, não é? Exatamente. E quando nós temos este momento de parar, não, se calhar é sobre isso que deveríamos escrever, sobre aquilo que normalmente está apagado e de repente acende. Sim. Então, a estranheza fora da página, isto foi, não sei quantos cafés isto custou, mas é um daqueles livros de bolso que eu considero mais ou menos essenciais, no sentido também de nós começarmos a pensar sobre o nosso processo criativo, na dor que normalmente também está associada, mas também nesta magia que depois, quando tens o poema ali à frente e dizes, já não está em branco, já é algo que está a acontecer e que é real. Gosto muito deste... Fiquei muito contente em ter comprado este livro. Ok. Alice, uma última questão. Claro. Não sei se ainda temos tempo, mas acho que temos tempo para esta, porque esta ainda não fiz a ninguém. Qual é o futuro da poesia escrita? Tivemos a falar isso no off, mas... Sim. Eu acho que és a pessoa indicada para nos dar uma luz. Eu que nem escrevo! Olha, isso é que tem sido a parte interessante também da minha relação com a poesia. Eu não sei se sou a pessoa indicada. Eu acho que és. Não sou de todo. Mas o teu ponto de vista é um contributo importante, não é? Porque não é para desmotivar, mas é tentarmos perceber, não é? Para onde é que se está a caminhar, para onde é que vai a poesia. E quem fala da poesia fala de diferentes outras áreas, não é? Mas eu sinto que aqui a área da literatura, ela vai sofrer alterações, já começou a sofrer. Tens cada vez mais pessoas a lerem. Eu não consigo. Ainda não tenho essa vertente de ler e andar aqui. Não, eu gosto, ainda sou tradicional nesse sentido, dos livros, de olhar, exatamente, do sentir. Mas a verdade é que começa a haver aqui alguma transformação. Está. Por acaso sinto que já nasci numa parte um bocado mais híbrida. Eu li, por exemplo, os Jogos Vorazes, dos Jogos da Fome. Sim. Li todos no telemóvel, né? Fui tendo uma relação diferente com os livros e cada vez mais eu preciso do livro e de tocá-lo. Quando vou dizer, se não sei, se ainda se a minha ideia é ler, eu gosto de sentir e estar a tocar pelo livro. Agora, estamos a pensar na minha poesia e naquilo que eu escrevo, eu acho que vive muito também da sua presença física, que não é um corpo físico, mas é um corpo poético quando eu a digo. E eu tenho tido esta reflexão mesmo a nível da escrita e da cristalização da escrita quando entra para a escrita, para o papel, para um livro. Eu acho muito interessante porque eu depois também gosto de ler autores que já não estão cá fisicamente. E eu, como todas as pessoas, seguirei o meu curso e não estarei cá todos os dias para entrar em palco e dizer os meus poemas. Então acho que é um caminho inevitável também para mim colocar em papel, para além do vídeo e todas estas nuances. Estamos a falar de inteligência artificial e tudo o que agora existe. Eu acho que temos é que encontrar... Não só. É
esta onda super importante também da preservação do meio ambiente, Sim. Não é? Do ecossistema, da produção mais amiga do ambiente. É nesse sentido que eu pergunto, porque eu também tenho algum receio, não é? desta imigração. E por isso é que eu te fiz essa pergunta. Não sei, não é? Tu não estás propriamente na exploração das árvores, tu acabas por... Mas acabas por ter uma visão de para onde é que caminhamos, não é? Eu posso estar... no fundo, eu faço ideia. Eu não sei. Ser poeta. E depois esta é a parte curiosa. Aliás, ser Alice e ser curiosa, eu estou sempre curiosa pelos caminhos que... Mas não faço ideia. E às vezes eu fico... Olha, não faço ideia, mas vou pensando muito sobre as diferentes possibilidades. Mas leva a pensar, não é? Mas eu, por exemplo, a relação que eu tenho com os livros, os livros também não ficam só comigo, eu empresto às pessoas e depois os livros também acabam por ter este outro lado de partilha, quase algo que eu tenho. Eles vão-se embora, não é? E desaparecem, então também reciclam-se e têm estas diferentes nuances. Mas eu acredito que talvez consigamos encontrar um equilíbrio. Temos bibliotecas também, não precisamos sempre comprar livros e podemos alugar e usar durante o tempo. Estava a pensar isso no outro dia, porque vi um livro que era caríssimo e eu precisava para fazer um trabalho. E eu pensei, bom, eu também posso ir para uma biblioteca. Acho que também temos estas diferentes partes de pensar o livro. Quem sabe? Talvez podem me encontrar nos próximos tempos. E por acaso agora estou a dizer a sério. Podem me encontrar a refletir um pouco mais sobre isso. Estejam atentos. Muito bem, este foi o ponto de vista da Alice e vamos desafiar, se calhar, mais pessoas futuramente. Alice, obrigada por encerrares desta forma esta temporada, antes das férias. Gostamos muito de ter aqui connosco. Obrigada e estás linda, maravilhosa. Eu esqueci de dizer, na verdade a resposta certa é o futuro da poesia ou bem-vindos. Porquê que eu não comecei logo por aí? O futuro da poesia ou bem-vindos. Por isso assistam. Assistam, exatamente. Aqui vamos ter poesia sempre. Isto é garantido. Alice, obrigada. Obrigada. Até breve. Até breve. E termina assim o Bem-vindos de hoje. Nós regressamos amanhã com muitas novidades, vocês já sabem. Até lá, seja feliz, beijinhos. Acata aqui as dicas que a Alice deixou para o processo criativo, que ele é difícil, mas não é impossível. Beijos, até amanhã.